Tá aqui comigo Dr. Ciro Marinho, gastro, é isso? Gastrocirurgião. Gastrocirurgião, conhece como ninguém. Por que você está soluçando? Por que as pessoas soluçam, hein? Tem aquelas pessoas que estão conversando com você, né? E tem a dificuldade para arrotar. Doutor Ciro, bom dia. Bom dia a vocês, Eduardo, bom dia a todos que estão escutando. Essas queixas frequentemente estão associadas ao famoso problema do refluxo. Todos nós temos, em alguma época da vida ou ao longo do dia, alguns pequenos episódios de refluxo. Quando isso se torna muito mais frequente, muito mais intenso, podemos chamar do que hoje em dia é a doença mais frequente da barriga digestiva, que é a doença do refluxo. O refluxo. E o refluxo é o quê? O fluxo normal da comida é quando você engole, mastiga, engole, a comida vai da boca até o estômago, do estômago para o intestino até ser eliminado. O refluxo é quando inverte o fluxo. A comida desce da boca pelo esôfago até o estômago e depois fica voltando. Só que quando a comida vai até o estômago, ela se mistura com o suco gástrico, que é muito potente. O suco gástrico, ou seja, aquelas substâncias que o estômago fabrica para digerir os alimentos, eles têm o poder de destruir a comida que nós ingerimos, para depois essa comida ser mandada para o intestino já destruída e ser absorvida. Este suco é tão potente que poderia destruir o próprio estômago. Só que o estômago é todo protegido por dentro por uma membrana, uma série de substâncias que impedem que volte contra o próprio estômago. Quando esse líquido volta para o esôfago, sobe queimando tudo. Isso é o que é refluxo. Isso que eu ia te perguntar. Ana Paula, bota o telefone aí, por favor. Fazer perguntas, Ana, ao doutor Ciro Marinho. 34863201 Sociedade. Eu tenho uma azia de chorar. Você tem azia, Deus? Vira e mexe eu tenho azia. Rapaz, mas eu como azeite. Como o quê? Quando como comida de azeite. Tá. Porque tem várias lendas sobre isso. Falou azeite porque uma vez o cara falou, tome azeite de oliva, tome vinagre que melhora, tome isso, tome aquilo. Tome limão. E aí me dão várias dicas assim. Eu vivo com aquele... Aliás, o doutor Ciro vai falar sobre isso aqui. Eu vivo com um remédiozinho. Meu nome? Magnésio. Não, Meprazol. Isso aí é o maior amigo da vida. É o Meprazol. Você acorda e toma um e tal. Eu tenho uma azia, doutor Ciro, que é chorar. Quer ver a tua azia? É aquela feijoada bater. E depois você tomar um gole de cerveja, a azia, você sai, a lágrima chega a chorar. E pior, se você deitar depois disso. A azia vem de quê? Então, a azia vem de ácido. Ter ácido no estômago. Primeiro, azia é aonde? Azia é naquele lugar que a gente chama de boca do estômago, ou é uma azia atrás do externo? É no tórax, isso, indo até o pescoço. Quando a azia é no estômago, alguma coisa está funcionando mal no órgão que é feito para produzir ácido. Ele produz ácido, o ácido ativa as enzimas e as enzimas digerem o alimento, tá tudo bem. O estômago não é para sentir azia. Quando alguma coisa causa azia, alguma coisa está ali causando um mal-estar no seu próprio estômago. Obrigado. Mas o que hoje em dia é mais frequente é a azia que sobe até o pescoço. Rapaz, é o que se chama de refluxo. Ou seja, o ácido lá embaixo no estômago, na enorme maioria das vezes, não causa problema. É a função dele mesmo. Quando ele volta para cima, aí começa a lhe queimar um tubo, que é um tubo de carne, que vai da boca até o estômago, e esse tubo não é preparado para viver com ácido. No final desse tubo, que é o esôfago, entre o esôfago e o estômago, existe uma válvula, que nós chamamos de cárdia. A função dessa válvula não estar correta é que ele causa o refluxo. Qual o tipo de alimento que o senhor, doutor Ciro, condena para azia? Cada pessoa tem aquele alimento assim, eu não como tudo, eu como pedra e eu não tenho nada. De repente eu como pão e tenho. Então, existe uma média de alimentos que incomodam muito as pessoas. Por exemplo, alimentos e hábitos. Por exemplo, café. Café é fundamental. Se você suspende o café total, café descafeinado, etc. Deixa para tomar café sábado e domingo, passa a tomar café como se fosse um licor, ou como se fosse a hora que você toma uma cerveja, uma coisa assim. Se você suspende o café e você tem um problema de refluxo importante, a sua melhora vai em torno de 50% a 60%. Que é uma coisa difícil de fazer, porque está entranhado no nosso leite também para qualquer café, qualquer coisa que tenha café. Então, se isso é um problema, se além disso persistem as queixas, é bom procurar um gastro. Veja um gastro para ver o que está acontecendo. E sempre focar duas coisas. No passado dizia assim, eu morro de gastrite.
Né? Todos nós dizemos assim, eu tenho uma gastrite crônica, etc. Se você biopsiar, fizer uma endoscopia, tirar um pedacinho do estômago e mandar examinar, quase todo mundo tem algum grau de inflamação. Porque no estômago passa álcool, passa ácido, passa quente, passa gelado. É preciso ser um órgão perfeito para não sofrer com isso. Então, de uma maneira geral, o estômago tem um certo grau de, não é de inflamação, mas um certo grau de resposta a tudo que passa por ele. Mas hoje em dia, nós sabemos que quanto mais você fala em ácido, você está falando de refluxo. Ou seja, daquele ácido do estômago que sobe e vai lhe queimando até a garganta. E aí destrói, né? O cigarro. E a cerveja destrói o quê? O cigarro destrói tudo, né? Então você vai ter uma chance 30 vezes maior de ter doenças malignas, etc., a médio e longo prazo. Mas em relação ao estômago, o que o cigarro mais faz é dificultar a cicatrização. Então quem tem uma úlcera no estômago, ou no duodeno, que é logo após o estômago, se você fuma, a cicatrização é muito mais lenta. Então com certeza não é um bom negócio para o esôfago e para o estômago. E a cerveja? A cerveja, vamos falar das coisas que tem álcool. Dizem aquelas que têm 40% de concentração de álcool, são os destilados, uísques, vodkas, etc., e a cerveja. Algumas pessoas aceitam melhor no final de semana tomar um uísque, por exemplo. E aí você tem aquela estratégia de diluir com gelo. Ou algumas pessoas gostam de água de coco. É melhor? Porque você diminui a concentração do álcool. Né? O álcool, passando pelo esôfago, ele já passa irritando. Assim como passa irritando o estômago também. Mas você consegue administrar, você consegue comer alguma coisa antes, etc. A cerveja você toma um volume maior. E se você está comendo e tomando a cerveja, você faz um volume maior no estômago, você aumenta a chance de refluxo. Falam também, né? Olha, o telefone tá aí, ó. Bota o telefone aí. Tem gente na linha? Tem gente? 3486-3201. 3486-3201. Depois eu quero falar com o Dr. Ciro Marinho, Sociedade. esse grande gastrocirurgião, e a esposa também é gastro? É, sim. Então, fala com ele sobre amendoim. Isso. Interessante. Amendoim. Ontem meteram uma bacia. Compadre Oscar. Compadre Oscar, sabe o que é compadre Oscar? Sim. Compadre Oscar, sabe o que ele faz? Dia de jogo do Vitória? Lembrou o São João. Ele pega um saco de lixo, aquele saco de lixo, de litro, senta do lado dele, já foi uma vez, que é pra nunca mais. De amendoim cozido. Ele seca durante 90 minutos o amendoim. Melhor, mas o Vitória que nós está tão bem agora. O meu Vitória aí, que ainda tem essa passagem. Vitória de Adelso também, né? Vitória que Adelso tanto ama. Então. Carlos da linha A. Carlos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlos. Agora, Oi. eu gostaria de saber do médico. Quando, sobre o que está falando quando a comida, quando não é bem gerida, que volta do estômago, eu tenho esse problema, sabe? E quando como, eu tenho um pouco assim, fica assim, principalmente acidez, porque coisas que frutas, acidez, aí fica aquela azia. A comida volta? Oi? A comida volta? De vez em quando, E aí, doutor Ciro? Então, esse é o caso que nós estávamos falando. Nós engolimos, a comida desce pelo esôfago, né? Um tubo que vai da boca até o estômago e deveria ficar no estômago. Em algumas pessoas, como no seu caso, a comida volta em direção à boca. E volta trazendo todos os ácidos do estômago. A laringe, o esôfago, são órgãos que estão aí para apenas fazer passar o alimento ou a respiração, que a laringe fica muito próxima ao esôfago, elas sofrem muito, esses dois órgãos sofrem muito com a subida do ácido. Agora, existem algumas coisas que, se o senhor perceber, lhe piora esse episódio de ácido subir. Por exemplo, tomar líquido nas refeições. Então, se o senhor puder comer, e nós vivemos num ambiente onde a comida habitualmente tem uma carga de gordura um pouco maior, né? Que são os azeites, etc. Ou a feijoada tradicional do final de semana, que todo mundo usa. Se você não tomar líquido durante o seu almoço, se você puder tomar o líquido, aliás, isso vale para todos nós, um bom hábito de vida, tomar líquido uns 15 a 20 minutos antes da refeição. E ali ficar conversando com os amigos, etc. O líquido sai do estômago e você vai se alimentar, você já não toma ácido. Segundo, você não deitar depois da alimentação. Principalmente depois da alimentação um pouco mais gordurosa. Terceiro, você vai comer uma feijoada, deixa o caldo fora. Eu sei que algumas pessoas vão achar um absurdo, porque o caldinho de feijão... mas se você não usar o caldo, você já experimentou colocar, por exemplo, o resto de uma feijoada num pirex na geladeira? No dia seguinte você vai ver 2 dedos embaixo de feijão e 4 dedos em cima de uma coisa branca. Aquele é o caldo, aquele é a quantidade enorme de gordura que tem no caldo. E essas gorduras são associadas à possibilidade de abrir a tal da válvula, e esta válvula é a tampa de cima do estômago. Essa válvula tem que estar sempre fechada para a comida do estômago não voltar para cima, em direção à boca. Quando ela relaxa, e ela relaxa por café, por estresse, por angústia, quando você coloca muito líquido no estômago. Imagine só, nós comemos, se você vai a um restaurante aqui, nós comemos
500 gramas, de 400 a 600 gramas mais ou menos. E você toma brincando 4 a 5 copos de líquido, brincando de água. Cada copo tem 200 ml e 200 gramas. Se você toma 4 copos, você botou 800 gramas, quase 1 quilo de líquido no estômago. O senhor sugere e água. Então não tomar líquido durante a refeição. Não tomar. É uma excelente opção. Luciano na linha C. Alô, Luciano. Bom dia, Vulcão. Bom dia, meu amigo. Eu gostaria de saber do médico que eu tenho H. pylori e já fiz tratamento 2 vezes, estou na terceira. Se ele tem cura? Tem. H. pylori tem cura, mas precisa saber se precisa tratar realmente. Quando nós descobrimos o H. pylori, em 1983, mais ou menos, e o rapaz que descobriu isso era um recém-formado, o médico era um recém-formado, ele acabou ganhando o prêmio Nobel de Medicina, porque descobriu o H. pylori. O H. pylori mudou, a descoberta do H. pylori mudou radicalmente a maneira que nós lidamos com a doença do estômago e do duodeno. E um pouco do esôfago também. É uma bactéria que acompanha o homem desde, já se acha H. pylori até da tumba do faraó. Foi-se estudar o estômago do faraó e lá estava o H. pylori. Então é um acompanhante da raça humana de longos anos. Em algumas pessoas, em algumas situações ele se manifesta. Ter o H. pylori não é indicação obrigatoriamente de tratá-lo. Se o senhor tem realmente uma doença ou úlcera, ou gastrite muito intensa, etc., existe a necessidade de tratar. Se o senhor já tratou 2 vezes, diminuiu muito a quantidade de H. pylori no seu estômago, tem pequena quantidade de H. pylori, e o senhor já não sente mais queixa do estômago, não obrigatoriamente precisa tratar. Volte ao seu gastro e considere isso. Agora, é possível que a azia que o senhor sente não seja do seu estômago, seja disso que estamos falando, do refluxo. É possível que esteja subindo um pouco de ácido do estômago e o que lhe queima é o finalzinho do esôfago, que é junto do estômago. Alô, Cláudio da Federação, doutor Ciro Marinho, ao vivo aqui, gastrocirurgião. Fala, Cláudio, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia. Eu tenho só uma dúvida para o doutor falou aí em relação a deitar. Eu já pratico isso e vou dizer que a minha vida melhorou bastante. Inclusive não bebi durante refeição e tudo. Mas de vez em quando eu termino a refeição, eu descanso e aí acabo pegando no sono. Isso é prejudicial? Ele senta. Pegar no sono é ótimo depois da refeição, né? Existem alguns lugares do mundo onde as pessoas fazem obrigatoriamente, na Espanha, por exemplo. E parece ter uma boa ajuda em relação à sua saúde. Mas, se você gosta, se você tem um hábito, tente sentar tipo uma cadeira do papai, onde você não deita. O simples fato de sentar já lhe comprime um pouco o abdômen, principalmente se a gente tem um abdômen um pouco mais volumoso. Mas deitar depois da alimentação favorece, imagine só, a comida está no estômago. Você deita, fica uma linha normal. Pior ainda se você deitar do lado esquerdo. Fica uma linha normal da comida voltar do estômago para o seu esôfago. Então, se você gosta, se você se sente bem, tente dormir mais recostado e não deitado totalmente. Maria de Pernambués. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Zé. Tá vendo a aula aí do doutor Ciro? Tô sim, Zé. Muito importante. Eu queria fazer uma pergunta a ele. Eu tenho uma amiga que tem hérnia de hiato. E toda vez que ela come qualquer coisinha assim diz ela que tem, né? E de gordura, manteiga, por exemplo, ela fica assim, desesperada. Aí ela bebe um refrigerante de cola e come para beber e aí melhora. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Se é assim mesmo, se esse refrigerante que ela toma piora, não deve fazer. O que a pessoa deve fazer nesses casos? Então, são 2 coisas. Primeiro, ela ao comer gordura, existe alguns tipos de gordura que abre a válvula que nós estamos falando. Vamos pensar sempre que a válvula é a nossa tampa de cima do estômago. Ela precisa ficar fechadinha e os fatores que a fazem abrir ou relaxar devem ser evitados nas pessoas que têm essas queixas. Então, café, gordura desse tipo. Existe uma gordura um pouco pior para isso, que é a gordura frita. Se você come uma coisa que tem uma gordura, já lhe incomoda. Mas se você frita, é pior ainda. Então, é interessante como as pessoas vão percebendo aquilo que lhe faz mal. Não é? Nós vamos sentindo o que é que lhe faz o refluxo. De uma maneira geral, a gente tenta forçar um pouquinho porque gosta. Porque senão não estava sentindo o refluxo. Né? Aquela coisa que você usa é que lhe abre a válvula. Voltando um pouquinho em relação... Parou. Voltando então, em relação à hérnia de hiato. Nós temos um músculo que divide o nosso tórax. O nosso tórax tem a parte de cima, que é o tronco, que é o tórax, e a de baixo, que é o abdômen. Existe um músculo no meio, que é o diafragma. Nesse músculo existe um buraco por onde desce o tubo digestivo. Quando o tubo digestivo desce justo nesse buraco, isso está normal. Quando esse orifício está muito aberto, o estômago sobe do abdômen para o tórax. Isso é o que se chama de hérnia de hiato. Você não precisa ter hérnia de hiato para ter refluxo. Você pode ter refluxo sem hérnia de hiato.
E você também pode ter hérnia de hiato e não ter refluxo. Então, não obrigatoriamente, se ela tem uma hérnia de hiato, ela precisa pensar em operar, nada disso. Ela precisa pensar em quais são os alimentos, quais são os hábitos de vida que me fazem ter o refluxo, apesar da hérnia de hiato ou não. A não ser que ela tenha uma hérnia de hiato muito grande. Hérnia de hiato de 4 centímetros, 5 centímetros, começa a pensar em uma solução. Ivan Pedro, que está no chefe, louco para falar com o doutor Ciro Marinho. Temos 1 minuto só, doutor. Vamos lá, Ivan. Ivan, na linha A. Alô, Ivan? Alô, Ivan? Bom, a pergunta que ele queria fazer: amendoim cozido. E aí? Muito comum, né? Nós utilizamos muito no nosso dia a dia amendoim cozido, principalmente nas comemorações, São João, e fora disso, né? Tem que ficar vendo jogo de televisão e comendo amendoim cozido, etc. E aí, o amendoim tem uma concentração muito grande de bons óleos, boas gorduras, são gorduras vegetais, e de proteína. E quando você come uma pequena quantidade de amendoim, não tem nenhum problema. Mas você come 1 quilo de amendoim, você está colocando no seu estômago uma alimentação que não é o que normalmente você bota. Então, você come de uma maneira geral arroz, carne, ou frango, ou a proteína vem da carne, do frango, etc. E o arroz ou o macarrão. Quando você tira essas outras coisas e concentra num alimento só, você tem um alimento que é muito concentrado em óleos vegetais e em proteína. Isso também mexe com a sua válvula. Doutor Ciro Marinho deu uma aula aqui pra gente, não foi, Adelso? Gastrocirurgião. Vai participar aí do programa. Vai voltar num sábado aqui com mais tempo, né? Vamos sim. Com certeza, é um prazer, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Um bom dia, hein?